Oi, tudo bem? Eu sou Igor Nunes, eu sou residente da Palhoça, cidade que faz parte da região metropolitana da Grande Florianópolis. Sou reflexoterapeuta podal, sou massoterapeuta e agora também um dos mais recentes representantes da Timol aqui na região e de forma online também para todo o Brasil. Sou deficiente visual, eu tenho 33 anos. E a minha deficiência se deu em decorrência da retinopatia da prematuridade. Então eu sou cego total. O uso das tecnologias assistivas para poder utilizar todos os aparelhos, né? Mas estou bem reiterado com a tecnologia, com o que há de mais recente para ter mais acessibilidade. Hoje eu vim contar a minha experiência com o meu primeiro showroom, o como aconteceu, e o como isso tem somado significativamente para grandes passos, né, que somam o meu trabalho e que com certeza cada dia mais eu fico encantado com tudo que a Timol tem a oferecer. Eu já vim há um tempo, né? A minha mamãe de Timol, né, a Luísa, antes dela até alguns amigos que também entraram para Timol me plantaram a sementinha, né? Só que até então eu não havia aderido, né? Porque aquela insegurança também, porque a gente muitas vezes tem um pouco de receio de dar passos maiores e acabar não conseguindo. Eu tive outros momentos em que eu me frustrei com algumas coisas, então não deu certo e eu fiquei com esse receio, né? Mas a Luísa e mais posteriormente junto com ela o Nildo, né, que é meu líder de apoio hoje também, trouxeram para mim aí uma explicação melhor do que é estar na Timol, o que é ser um membro da Timol, e isso me encantou, né? Então, foi organizado para que eu, de início, né, me credenciasse, e posteriormente, então, decidimos, né, com a franquia, a qual tudo foi protocolado mais para o finalzinho de maio, e cá estou. Assim que houve meu protocolo, eu já estava planejando um showroom antes disso, então eu até tinha comentado com alguns que eu sabia que estavam esperando, né, querendo saber mais do projeto, estava esperando e assim eu fiz, né. Então, o showroom foi marcado para o dia 3 de junho, uma terça-feira, e uma semana antes, que ainda era maio, né, a gente bateu o martelo disso na segunda-feira da semana anterior. Então nós tínhamos uma semana para organizar tudo, mas eu confiei então no poder das redes sociais. Então, como eu já utilizo, mais precisamente não foi utilizado tanto o Instagram como o Facebook, até porque a gente sabe que falar de alguns eventos, essas redes elas meio que dão uma cobertada, né? Porque eles querem que anuncie por eles, né? Mas eu me vali mesmo de pessoas que eu tinha já em contato. Bora usar o WhatsApp. Então, com a ajuda da Luísa, eu fui criando também com a ajuda dela e também da IA, né, que muita gente automatiza algumas coisas, né? Fui criando umas mensagens assim que dessem impacto, falando da água, né? Algumas curiosidades como, por exemplo, somos 70% água, devido a escassez de água potável, de água doce e mais escassez ainda de água potável no planeta, o que nós podemos fazer para ter uma água de qualidade? Isso trouxe, né, uma pergunta assim para o público. No decorrer dessa semana, eu fui convidando e eu apenas daria o link para os interessados. Então foi essa a condição. Eles teriam que me retornar para receber o link. Não joguei esse link em redes, até porque, para uma segurança maior, nós temos de fazer assim. Então, segui esses protocolos e fui ali lançando as minhas notas, falando com algumas pessoas, inclusive até alguns interessados no presencial, porque um deles, que foi inclusive, trabalha na empresa que eu trabalho. E assim foi indo. Bom, chegou a terça-feira. Algumas horas antes eu liberei o link para todos os interessados que estavam na lista, né? Era para ter 26, aí uma acabou desistindo porque ela lembrou que tinha um compromisso naquele dia, né? Mas 25 foram convidados da minha lista. Ok. Fizemos o showroom, não vi os convidados, mas a minha mãe e minha namorada estavam comigo, né? Então a minha namorada também colocou no Zoom dela porque o meu computador tá com um problema na tela que não dá para ver. Então ela conectou no dela, né? E discretamente ela foi vendo sem eu pedir, né? Fizemos toda a apresentação, minha mãe inclusive depois, né, porque nós tivemos ótimos resultados com ela, e isso também foi uma das coisas que me ajudou a me apaixonar ainda mais pela Timol, né, que nós tivemos muitos resultados, né, então pegamos o depoimento dela mesmo no showroom, ela já estava aqui comigo. Aí no final, só vi que minha namorada falou assim, deu 23, amor. Aí eu, meu Deus,
de 25 a gente convida 23, que coisa histórica. Aí depois o Nildo falou para mim, né? E a gente ficou assim, vibrando. E, gente, porque é uma coisa que, como segundo eles me falaram, né, tanto ele como a Luísa, raramente acontece. Ele disse assim para mim, não, se convida 20, mas vem 2, 3, no mínimo 1. Eu falei, não fiz nada de diferente. Então a minha ideia foi realmente convidar as pessoas e ficaram até o fim, né? Foi maravilhoso, né? E isso me faz hoje trazer um incentivo a todos os que estão começando, aqueles que já estão aqui há um tempo, jamais desistam do showroom, né? Possivelmente vou fazer outro, né? Aí vem os resultados. Uma das convidadas gostou tanto, até porque ela já está divulgando de uma forma muito ampla e está despertando interesse para outras pessoas. Então é muito provável que vamos ter um segundo showroom com convidados dela também, né? Isso que ela não é credenciada ainda, né? Mas aqui também surgiram um engatilhamento aí para 4 vendas, né? Não todas ao mesmo tempo, mas devagarzinho vou fechando, né? Então 4 pessoas interessadas. E tem uma que possivelmente se interessa pela franquia. Ela perguntou, né? Então devagarzinho a gente vai conversando. Ela tá querendo marcar uma conversa apenas comigo, até pro esposo dela me conhecer. E mais precisamente, quem sabe, eu não consigo marcar juntamente com a minha mamãe de Timol e o líder de apoio em uma conversa com ela também, para caso ele se interesse numa franquia, né? Então, estamos investindo nisso, né? Quem sabe que quem, né, tem esses interesses é porque também quer trazer algo, né, tanto uma renda extra como também ter os benefícios, né? E eu como franqueado hoje tenho essa visão, né? Antes, né, como terapeuta também, porque eu sei o quão é importante beber água, né? O quão é importante ter uma água de qualidade para muitos resultados do nosso corpo. Então, a minha ideia hoje é continuar somando com os meus clientes, né, através da reflexoterapia, da massagem também. Já vinha falando e hoje eu tenho propriedades de trazer, né, comprovação de como uma água de qualidade faz diferença. Começando por o que fez aqui em casa, né? A minha mãe, ela, né, se libertou, por assim dizer. Claro que não some, né, todos os efeitos colaterais. A gente sabe que alguma coisa fica, até porque não é cura, né? Nós sabemos disso. Mas ela melhorou significativamente. Estávamos já até preocupados com a saúde dela, que ela se cansava demais, né? Então, junto à questão do climatério, menopausa, muita coisa. Então, ela hoje consegue andar distâncias maiores, tem menos dores, né? Embora tenha alguma coisa ainda, mas tem menos dores. Então, tivemos muitos ganhos, né? Muitos ganhos. Só tenho a agradecer e esse é meu incentivo. Invistam no showroom, porque é uma das formas de nós podermos ajudar as pessoas a entenderem cada vez mais, de uma forma ainda mais ampla, e traz esse clima maravilhoso, assim, de se poder tirar dúvidas, as pessoas poderem estar com os seus líderes de apoio, né? Então, agitem showroom quanto vocês puderem, né? Que é muito importante. Às vezes a gente não precisa nem de tanto esforço, mas falarmos para as pessoas, passar o entusiasmo que a gente tem, né? O entusiasmo nosso conta muito. E trazer também essa ideia de poder seguir, né? Então, um showroom é um caminho muito, muito bom, né? E eu não vejo a hora de fazer o segundo e outros, né? Esse é o primeiro passo de muitos. Então é isso, gente. Tá aqui a minha experiência, né? E ainda que você não tenha esses números como eu tive, né? Que foi uma surpresa para mim, mas ainda assim, por mais que venha 1 ou 2, 3, como geralmente vem, né, às vezes, mas continue fazendo. Devagarzinho a gente vai conseguindo alcançar mais pessoas. Se precisar fazer showroom para uma pessoa, uma família, né? Mas não perca a oportunidade de falar. Super beijo, um forte abraço e seguimos juntos. Vamos somar juntos, vamos trabalhando juntos, que com certeza esse projeto tende a alcançar cada vez mais lares no mundo e vamos ajudar as pessoas a conhecerem essa maravilha que é a Timol e todos os benefícios que ela tem a oferecer. Tchau, tchau.